para a LDU, o impacto do título é um time equatoriano ganhar novamente um time brasileiro em uma disputa no momento em que o futebol brasileiro monopoliza as competições sul-americanas. Para o Fluminense, é acabar de contar a história do exorcismo dos fantasmas e continuar o seu projeto de crescimento dentro do continente. Fala, torcedor tricolor, muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora começar a terça-feira já dando uma olhada nas últimas informações do Fluminense. Na quinta-feira tem a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana contra a LDU, Flusão que embarcou ontem e vai com tudo em busca de, quem sabe, né, trazer uma boa vantagem para o jogo da volta do Maracanã. Semana decisiva aí para o Flusão. Tem clássico também contra o Flamengo no final de semana, mas primeiro é pensar nesse jogo contra a LDU. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Créditos do vídeo ESPN Brasil. Link na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito? Se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Muito bem, convite para vocês. Fãs de esportes, a gente coloca o Fluminense com os titulares em 2024. 3 jogos apenas, com 2 vitórias e um empate. Um aproveitamento de 77,8%. 5 gols marcados, um sofrido. Zupa, é título, é algo que é importante, mas os titulares jogaram muito pouco, né, nessa temporada. E ainda tem o adversário, né? Os torcedores ainda se lembram, aquela dorzinha no coração. A Recopa, tal qual a Supercopa do Brasil, não são troféus que impactam temporada de clube. Não estão entre os troféus mais importantes que os clubes têm a disputar na temporada. Especificamente para o Fluminense, essa disputa com a LDU tem 2 questões que eu acho que são relevantes. Primeiro, exorcizar... É claro que não vai resolver a parada, 2008 ficou lá atrás, e 2009 na Sul-Americana a LDU também elimina o Fluminense. É claro que não vai, mas é um reencontro. O Fluminense exorciza o fantasma da Libertadores no Maracanã, ganhando do Boca Juniors depois de ter perdido para a LDU, e agora reencontra justamente a LDU para acabar de contar essa história. Então, poético. Para esse enredo, tem esse jogo. O Fluminense é um grande clube brasileiro. No contexto sul-americano, o Fluminense não é do mesmo tamanho que ele é no Brasil. O Fluminense está construindo a sua grandeza continental e a maior pérola desse colar, é claro que é a conquista da Libertadores. Então, ganhar a Recopa agora é continuar a tentar construir uma história para que o Fluminense seja continentalmente tão grande quanto ele é no Brasil. Então, assim, isso tem a sua importância. A LDU, por exemplo, ela é, em termos de conquistas, uma equipe mais tradicional que o Fluminense no contexto sul-americano. Tem título de Libertadores contra o próprio Fluminense, tem Recopa, tem Sul-Americana agora contra o Fortaleza. Então, para a LDU, o impacto do título é um time equatoriano ganhar novamente um time brasileiro em uma disputa no momento em que o futebol brasileiro monopoliza as competições sul-americanas. Para o Fluminense, é acabar de contar a história do exorcismo dos fantasmas e continuar o seu projeto de crescimento dentro do continente. Esse molho traz coisas bem interessantes para o confronto que começa na quinta-feira, lá no estádio Casablanca. Americano. Tá aí, torcedor do Flusão, Fluminense que na quinta-feira faz essa primeira partida da final da Recopa Sul-Americana contra a LDU. Uma semana cheia para o Flusão. Meio de semana, na quinta-feira já tem essa partida da final. No final de semana tem o jogo clássico contra o Flamengo. Concordo com o que o pessoal falou aí no vídeo, o Renato e o André Donk. Esse jogo, nessa final, não vai definir, né, a temporada para ninguém. Mas é legal, né? Começar o ano conquistando o título. É muito legal começar o ano com o pé direito. Imagina o Fluminense conquistando o título da Recopa Sul-Americana. Vai dar moral e confiança também para a sequência dos próximos jogos. Esse jogo aí contra a LDU tem um gostinho, uma revanche, né? O torcedor Fluminense não gosta de ficar lembrando muito, né, daquele jogo contra a LDU, principalmente da Libertadores, mas agora é a hora do Flusão dar o troco, quem sabe fazer uma boa partida, trazer uma boa vantagem para o jogo da volta no Maracanã. Não vai ser um jogo fácil, mesmo não sendo um bom time, né, da LDU, a melhor LDU de todos os tempos, não é um bom time, mas o Fluminense tem todas as condições de chegar lá, fazer uma boa partida, quem sabe, né, trazer um bom resultado para esse jogo da volta
no Maracanã, né? Boa sorte aí para o Fluminense, que consigam jogar um bom futebol aí, quem sabe conquistar uma excelente vitória jogando fora de casa. Mas é isso, torcedor tricolor, uma ótima terça-feira para você, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, valeu galera e até o próximo vídeo.